Você quer um marido em 2 anos. Sabe de uma coisa? Acho que tenho um plano de longo prazo, tipo um plano de 5 anos. Meu Deus, sabe o que quero dizer? Seria legal, eu acho, conhecer meu marido mais ou menos nessa época. Sabe o que quero dizer? Então, tipo, talvez 2027 ou nesse ano seria ótimo. E onde Está... ele? Eu não entendi. Você já descobriu a resposta para essa pergunta? Não. Esse momento viral nunca deveria ter acontecido. Essa frase, cadê meu marido, parece uma piada, mas vem de uma artista que a indústria tentou silenciar por anos. Aos 17 anos, Ray assinou um grande contrato e ficou presa, escrevendo hits para Beyoncé, David Guetta e Charli XCX, mas era sempre impedida de lançar seu próprio álbum. Sua música foi engavetada, identidade controlada e a pressão nos bastidores a levou ao uso de substâncias para lidar. Apesar de bilhões de streams, ela era invisível em todos os lugares, mas nunca foi ela mesma até 2021, quando criticou publicamente sua gravadora, largou tudo e arriscou toda a sua carreira só para ser ouvida. E agora, um momento caótico e sem filtros está explodindo na internet, se tornando um hino para milhões de mulheres, porque isso não é só uma piada viral. É o que acontece quando alguém que foi silenciada por anos finalmente recupera sua voz. Em 2024, Ray não apenas venceu no Brit Awards, ela fez história. 6 prêmios em uma noite, algo que nenhum artista tinha feito em mais de 30 anos. Artista do ano, álbum do ano, música do ano e, quase inacreditavelmente, artista revelação. Agora, para quem estava assistindo, parecia que ela tinha acabado de chegar, como um sucesso da noite para o dia. Mas aquele momento não foi o começo da sua história. Foi a primeira vez que o mundo reconheceu sua carreira, construída silenciosa e dolorosamente por anos nos bastidores. Ray, nascida Rachel Keane no sul de Londres, não descobriu a música. Ela já fazia parte da vida dela antes mesmo que ela entendesse o que isso significava. A mãe dela, regente de coral, criou um ambiente onde a música não era apenas expressão criativa, mas disciplina, estrutura e rotina. Mas além dessa estrutura, havia uma mistura de culturas, ganesa, suíça e inglesa, que expôs ela a sons e tons emocionais completamente diferentes, do gospel e da igreja ao soul, jazz e pop em casa. Essa mistura afetou mais que o gosto dela, gerando tensão interna e sensação de não pertencer a um som ou identidade. Aos 10 anos, ela já escrevia músicas, não para o público, mas para processar emoções sem palavras. Na época, música não era um sonho, e sim uma forma de se entender. Aos 14 anos, Ray entrou na Brit School, renomada escola de artes do Reino Unido, que formou artistas como Adele e Amy Winehouse. Quero dizer, no papel era a oportunidade perfeita, mas na realidade foi o primeiro lugar onde ela começou a duvidar de si mesma. Rodeada por estudantes talentosos e confiantes em seu som e identidade, ela se sentia deslocada. Seus instintos eram voltados para o soul e R&B, enquanto muitos ao redor exploravam indie e alternativo. Nesse período, ela escreveu uma música chamada Hot Box, um vislumbre de sua verdadeira voz artística, mas a manteve escondida sem saber se seria aceita. Essa hesitação não era por falta de talento, mas pela sensação de pertencimento. Esse sentimento a fez abandonar a escola, preferindo a incerteza a ficar onde se sentia desconectada criativamente. Aos 17 anos, Ray assinou com a Polydor, uma das maiores gravadoras do Reino Unido, momento que deveria marcar o início de sua ascensão. Agora, de fora, tudo parecia se encaixar. Ela tinha talento, apoio da indústria e acesso a grandes oportunidades. Mas o que não era visível na época era o custo desse contrato. A música que eu estava lançando não tinha alma, não dizia nada. No Reino Unido, era tudo sobre hits rápidos, músicas dançantes, sabe, singles e ganhar dinheiro. A gravadora não só a apoiava, como também a moldava, afastando-a dos próprios instintos em direção ao que consideravam comercialmente viável. E enquanto portas se abriam, outra coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. O controle dela sobre a própria identidade como artista estava começando a se perder. Com o tempo, Ray virou uma das vozes mais importantes da indústria, mas não do modo que muitos perceberiam. Ela escrevia para grandes artistas como Beyoncé, Charli XCX e Ellie Goulding, contribuindo para músicas que alcançariam públicos no mundo todo. Ela também passou a participar de faixas de dance music que dominaram as paradas mundiais. Eu esperei 7 anos para lançar um álbum. Eu era a voz de aluguel oficial nas participações.
Garota. Músicas como You Don't Know Me trouxeram milhões e depois bilhões de streams. Quero dizer, por fora parecia sucesso, lançamentos constantes, sabe? Muita visibilidade, impulso, mas havia um descompasso. A voz dela estava em todo lugar, reconhecível e influente, mas a identidade dela como artista continuava indefinida. Ela não era apresentada como ela mesma. Ela estava sendo usada como uma voz ligada aos hits de outras pessoas. Ela estava construindo uma carreira, mas não a dela própria. Entre 2017 e 2019, Ray foi a artista de participações mais requisitada, colaborando com nomes como David Guetta, Jack Jones e Mabel, e marcando presença em sucessos comerciais. Na superfície, tudo indicava que ela estava prosperando, mas por trás desse impulso havia uma frustração crescente. Cada participação fortalecia sua reputação dentro da indústria, mas enfraquecia sua presença como artista solo. Ao insistir em lançar um álbum completo para definir sua identidade, diziam repetidamente que ela não estava pronta. Apesar de anos de sucesso, a gravadora seguia adiando seus planos, priorizando sucessos de curto prazo em vez de sua visão artística a longo prazo. Com o tempo, acumulou músicas não lançadas e aumentou a distância entre sua evolução criativa e o que o público podia ver. Em 2021, esse abismo se tornou impossível de ignorar. A rejeição constante, a falta de controle e a sensação de estar sendo silenciada criativamente começaram a afetar seriamente a saúde mental dela, não é? Acho que só consegui lidar com a minha carreira porque estava constantemente sob algum tipo de sedação para conseguir aguentar, fosse maconha ou outras coisas, sobre as quais escrevo no meu álbum. Ela contou em entrevistas que usou substâncias na época, não como estilo de vida, mas para lidar com pressão e frustração. Não era só a carreira, mas o bem-estar dela. A situação chegou a um ponto em que continuar do mesmo jeito já não era mais sustentável. Algo precisava mudar. Essa mudança não começou com a música, começou com ela. No meio de tudo desmoronando, Ray tomou a decisão de ficar sóbria. Preciso ficar sóbria agora. Acho que cheguei ao ponto de apenas funcionar, sem que ninguém percebesse. Sabe como é? É nesse momento que você percebe o quanto as coisas estão ruins e como isso afeta seus relacionamentos. Eu estava muito instável. Meus médicos disseram, você precisa resolver isso. Não era sobre salvar a carreira ou dar a volta por cima, mas sim sobreviver. A sobriedade a fez encarar o que anestesiava, ansiedade, traumas e incertezas sobre seu futuro. Mas também lhe deu algo que não tinha há anos, clareza. Agora, pela primeira vez, ela não estava reagindo ao que a indústria queria dela. Ela estava se reconectando com quem ela realmente era. E essa mudança interna se tornaria a base para tudo o que veio depois. Em junho de 2021, Ray levou essa clareza a público. Ela publicou vários tweets sobre sua situação, anos de contrato com uma gravadora, vários projetos prontos e nenhum álbum autorizado para lançamento. Eu realmente cheguei ao meu limite e só estou rezando, sabe? Ou eles me escutam agora, escutam sua artista em sofrimento e eles me dão um orçamento para o meu álbum e levam minha arte a sério. Ou a gente se separa e eles se livram dessa dor de cabeça. O post viralizou quase instantaneamente e expôs um lado da indústria da música raramente visto tão abertamente. Quero dizer, os fãs se uniram em apoio a ela e outros artistas também começaram a se manifestar. O que era uma luta privada virou conversa pública e essa pressão trouxe mudança. Foi um recomeço total. Sem o apoio de uma grande gravadora, ela vivia um momento incerto, mas com controle total de sua criatividade. Pela primeira vez na carreira, cada decisão da composição ao lançamento era dela. Foi arriscado, mas também sua primeira chance real de se apresentar sem concessões. Quero dizer, com essa liberdade veio um novo tipo de impulso, sabe? Quero dizer, Ray começou a criar música do seu próprio jeito, construindo algo que finalmente refletia sua identidade. Depois veio Escapism, que teve forte conexão com o público, especialmente no TikTok. Quero dizer, sua honestidade crua e profundidade emocional permitiram que ela crescesse de forma orgânica, chegando eventualmente ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Esse momento provou algo fundamental, não só para a indústria, mas para ela mesma, que ela não precisava se encaixar no sistema para ter sucesso. Agora, em 2023, ela lançou seu álbum de estreia, Meu Blues do século XXI, mas esse não foi um debut tradicional. Foram anos de expressão reprimida finalmente ganhando voz. O álbum abordou dependência química, trauma, fama e identidade com uma honestidade que se destacou na música mainstream.
Faixas como Ice Cream Man abordaram experiências profundamente pessoais, incluindo Hazy, de uma forma que era, sabe, realmente crua e sem filtros. Quero dizer, isso não era apenas música. Foi uma liberação de tudo o que ela vinha guardando pra si. Essa liberação levou diretamente a um momento histórico no Brit Awards de 2024, 6 prêmios em uma noite, um recorde quebrado. E o título de Melhor Artista Revelação, um símbolo irônico, mas poderoso, de sua reintrodução ao mundo. Não era que ela fosse nova. Era que, pela primeira vez, ela finalmente estava sendo vista por quem ela realmente era. Com o crescimento do perfil de Ray, algo menos polido, mas tão poderoso quanto, surgiu. Em shows e clipes virais, uma frase começou a se destacar. Onde está meu marido? Não foi um lançamento planejado nem parte de estratégia da gravadora. Foi espontâneo, um pouco caótico e totalmente real, o que gerou grande impacto. Clipes dela dizendo isso começaram a se espalhar pelo TikTok e pelas redes sociais, virando uma espécie de piada interna que silenciosamente ou rapidamente se transformou em algo muito maior. Para muitas mulheres não era só engraçado, mas identificável. Misturava humor, frustração, independência e vulnerabilidade ao mesmo tempo. O que tornava isso forte era sua autenticidade e espontaneidade. Após anos sendo moldada pela indústria, essa era Ray sem polimento, apenas falando, brincando e existindo em tempo real. De forma estranha, aquele momento simbolizou a nova era dela, não só como artista aclamada, mas como alguém com quem as pessoas podiam se conectar além da música. Isso se transformou em um hino, não no sentido tradicional de uma música, mas como um sentimento compartilhado, um lembrete de que mesmo depois de tudo, desse sucesso, dos prêmios, do reconhecimento global, ela ainda era humana, ainda estava buscando, ainda tentando entender as coisas como todo mundo, sabe? Meio que observando. Quero dizer, Ray nunca foi um sucesso da noite pro dia. Ela levou 10 anos para alcançar este ponto, uma voz conhecida, mas nunca totalmente reconhecida. E quando ela finalmente assumiu o controle da sua história, tudo mudou. Porque ser invisível não significa que você não está lá, só significa que o mundo ainda não percebeu a sua presença. Oh, MG, é isso. Meu Deus, vamos lá. Sei que eles me esperam.